Ok, então nós vamos continuar falando de não apenas de circuitos lógicos, mas de tabela da verdade e expressões algébricas, relacionando-os entre si, né? Porque se nós tivermos em um deles, nós podemos obter o outro, né? E a maneira natural de elaborarmos um circuito combinacional, né, que é o que nós estamos trabalhando nesse curso, é justamente partindo da tabela da verdade. Porque quando nós temos um problema, nós temos que saber quantas variáveis nós temos. Se vocês recordam, eu dei alguns exemplos nas aulas atrás, que era um exemplo de avião, né, que tinha uma série de sensores que iam dar um alarme, dependendo da situação, né? Eu citei várias situações, assim, coisas que não costumam se entrar num alarme, né? Mas eu coloquei ali só para mostrar as possibilidades. Automóvel, né? E algumas delas até a gente conversou que já estão presentes, né? Por exemplo, se a pessoa entra no carro, em alguns carros, se o motorista não colocar o cinto, né? O carro continua avisando que o cinto não está conectado, ou se algumas das portas não estão fechadas, coisas desse tipo, são importantes, né? Então, isso aí são circuitos combinacionais que faz isso aí, que detectam uma das variáveis num estado que não é adequado, então aí ele dispara esse alarme. Então, nós iremos depois fazer um exemplo daquele que nós citamos lá, inicialmente, e é por isso também que nesse slide eu começo a partir da tabela da verdade, né? Como eu falei, problema real, a primeira coisa que nós retiramos do problema real é a tabela da verdade, né? Que vai relacionar todas as variáveis. Aí depois dessa tabela da verdade, nós extraímos a expressão algébrica. E depois fazemos uma simplificação, né? Porque quase sempre é possível simplificar, e o método de simplificação, os métodos de simplificação, nós iremos ver posteriormente. E uma vez simplificado a expressão, nós podemos construir ou montar o nosso circuito lógico. Então, esse é o procedimento normal, né? Mas aqui nessa aula, nós vamos ver a passagem de um para o outro, né? Para entendermos como se faz isso. Então, aqui, se nós tivermos a tabela verdade, que é o mais usual, né? Aqui estaria um exemplo. Se nós tivermos, claro que vai depender do número de variáveis, né? Aqui nós temos 3 variáveis. A variável que nós demos o nome de A, B, C. E o S ali é a saída, né? Se nós tivermos uma situação desse tipo, onde nós temos 3 entradas, que são essas variáveis, e essa saída, nós temos que o comportamento do nosso sistema está descrito aqui nessa tabela da verdade. Porque todas as possibilidades das entradas estão descritas aqui. Se nós temos 3 entradas, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, nós teremos 8 possibilidades. São essas que estão aqui, né? De 0, 0, 0 até 1, 1, 1. Ou seja, aqui estão 8 possibilidades, considerando que nós temos 3 variáveis. Mas se nós temos a tabela da verdade, então nós podemos extrair a expressão algébrica. Então, nós podemos fazer isso, né? A expressão booleana, né? A expressão algébrica, a partir da tabela da verdade. Mas, então nós vamos fazer 8 representações? Depende, né? Nesse caso aqui, vão ter apenas 3. Por quê? Porque a gente só coloca na expressão quando a saída é de nível alto. Então, nós temos aqui um termo da expressão, aqui um outro termo da expressão, e aqui outro termo da expressão.
Cada termo da expressão é ligado cada termo, eles são interligados usando uma porta ou o símbolo de adição, né? Então nós vamos ter aqui as entradas ligadas na porta E, né? Então nós temos A, B e C, e depois essa, essa possibilidade ligada às outras através de uma porta ou. Então, o resultado é uma expressão algébrica que nós vamos começar a descrever a partir dessa situação, desse slide aqui. Então, vocês observem que desta linha aqui, que tem a saída 1, nós extraímos uma expressão. Se observarem, ó, a expressão está representando aquela situação em particular, e que não está representando todas as possibilidades, apenas aquela possibilidade aqui em particular. Então, nós temos o A complementado ali, né, porque o A aqui é 0, então ele está complementado por isso, o B e C. Então, A complemento e B e C. Então, aqui nós temos o primeiro termo da expressão. O segundo termo da expressão, né, que vai ser interligado com mais, com porta ou, né, é esse outro aqui, é o seguinte, que também tem a saída igual a 1. Então, nós teremos A e não B, né, o B complemento, e C. E nós temos lá esse segundo termo da expressão. O terceiro termo da expressão, que é esse aqui, vai ser A e B e C. Está lá. Então, essa expressão aqui representa o comportamento, né, que foi obtido, o comportamento do circuito, do problema que nós queremos resolver, obtido, o mapeado pela tabela da verdade. Então, aqui, mostramos como é que se obtém um em relação a partir do outro. Posteriormente, como eu falei para vocês, nós vamos minimizar a expressão aqui, porque essa expressão pode estar, normalmente está muito grande, né? E minimizando a expressão significa que nós vamos utilizar menos portas lógicas. E menos portas lógicas reduz o tamanho e o preço do circuito final. Agora, nós iremos ver a tabela da verdade a partir da expressão. Ou seja, vamos fazer o inverso, né? Também é possível fazer. Então, se nós tivermos uma expressão, como se obtém a tabela da verdade? Então, nós temos uma expressão aqui, né? E podemos ver na expressão que nós temos 3 variáveis. Se nós temos 3 variáveis, 2 elevado a 3 é 8, ou seja, então temos que fazer uma tabela da verdade desse tipo. Agora, vamos ver como é que nós vamos preencher aqui a saída, né? Considerando que nós temos a expressão. Então, tem algumas explicações aqui que eu estou colocando. E aí, como é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada linha dessa aqui da tabela da verdade e vamos substituir as variáveis por esses valores. Então, aqui nós estamos substituindo a variável A pelo valor dela, dessa linha aqui, que é 0, o B também por o valor naquela linha da tabela, que é 0, e o C também com 0. Se a gente colocar aqui, né, por exemplo, aqui, ó, normalmente a gente começa com E e depois aplica o OU, né? Então, nós temos 0 e 0 vai dar 0, né? 0 ou 0 vai dar 0 também. Então, a saída dessa linha aqui é 0. A segunda linha, essa aqui, nós temos A0, B0 e C1. Então, aplicando aqui na tabela, também nós vamos ver que 0 e 1, né, no caso aqui 0 e 1 vai dar 0. 0 ou 0 também é 0. Por isso que nós colocamos 0 aqui. Na terceira linha, nós temos 0, 1, 0. Então, substituindo aqui,
vai dar 0 também, porque aqui 1 e 0 no E vai dar 0. 0 em A, 0 ou 0 também dá 0. Nós temos ali a terceira linha também com 0. A quarta linha, nós teremos o A0, o B1, o C1. Substituindo aqui, né, A0, B1, C1, nós teremos 1 aqui, e aí nós teremos uma porta OU, cujas entradas é 1 e 0. Mas a porta OU, basta que uma das entradas seja 1, né, para dar 1. Então nós teremos a saída 1 aqui. Na linha 5, nós teremos 1 no A, né? Então, aqui é 0, mas aqui é 1, então a saída também é 1, né? Porque a porta OU possibilita isso. Nós temos 1 aqui. A sexta, com essas entradas, também vai dar 1, né? Por causa do arranjo aqui, vai dar 0 aqui, mas aqui vai dar 1. E podemos ver já de cara que todos eles vão dar 1 porque o A é 1. E se o A é 1, como ele está ligado aqui numa porta OU, ele vai dar sempre 1. Então, você pode ver que todos os outros ali vai ser 1 também. Ok? 1, o B é 1 e C é 1. Isso aqui vai dar 1, ou 1 também é 1. Então é importante, né, vocês já devem estar percebendo, que é muito importante, é fundamental, que a gente conheça bem o funcionamento das portas básicas, né, o E, o OU, não E, não OU, ou exclusivo, porta coincidência, não, e assim por diante, né, para que a gente possa ter uma boa desenvoltura na hora de trabalhar com isso. Aqui é um exemplo 2. Vamos também extrair a tabela da verdade a partir da expressão. Como aqui é um pouco mais complexo, né, não é tão simples quanto a expressão anterior, recomenda-se que a gente crie colunas adicionais para colocar os resultados parciais da expressão, para que a gente não se perca ao longo do trabalho, né? Então aqui eu coloquei como exemplo ali, coloquei mais uma coluna para o A e B complemento, né? Uma para o B, bem que não é tão necessário assim, mas tudo bem, e a saída. Então nós temos as variáveis de entrada aqui, todas as possibilidades, porque são 3 variáveis. Coloquei aqui umas dos termos da expressão, justamente para facilitar a visualização. O segundo aqui também, que é o B complemento, e a saída final. Essa aqui é a saída final. Então, basicamente, essa expressão aqui é a combinação desta coluna com essa coluna e com essa coluna. São as 3 aqui, ó. Pode ver aqui. Nós temos 1, 2, 3 aqui, 3 termos, né? E se faz da mesma forma. A gente pega cada linha dessa aqui e aplica nos termos da expressão para ver o que acontece. Então, por exemplo, ali, ó, A0, né? Então, nós temos o 0 aqui, e o B0 também. A que é 0 e B é 0, 0 e 0 vai dar 0. Só porque ela está complementada, né? Então, ela passa a ser 1. Por isso que nós colocamos 1 aqui. O B complemento nem precisaria, porque a gente sabe que é 0, então vai ser 1. Mas tudo bem. Então, agora, ó, nós vamos fazer um OU. Observe que tem um OU das 3 colunas. Ó. Essa coluna, ou essa. Então, fazendo um OU aqui, né, o OU basta que um dos termos seja nível alto para que dê saída alta. Tá? Aqui, a saída alta. O segundo caso aqui, por exemplo, né, nós temos 0, 0 e 0, complementado dá 1. E o B, 0 vai dar 1 também, ou seja, o C também é 1, dá tudo 1, vai dar como saída 1. E assim por diante, né, a gente pode ir continuando. Eu até não fiz porque eu tive uma dificuldade aqui de colocar a expressão, aí a tabela colocava um ponto aqui, eu tinha que trabalhar um monte para tirar aquele ponto. Então eu deixei assim para vocês completarem, mas eu posso ajudar aqui conversando aqui com vocês, mas depois gostaria que vocês completassem essa tabela. Então, por exemplo, aqui essa terceira posição,
O A é 0, o B é 1. Então, lá naquele trecho da expressão aqui, A 0 e 1, né, vai dar 0, mas como é complemento, vai dar 1 também. Então, aqui é 1. É 1 aqui é 1 e 0, né? 0, 1, 1, dá 1 também, né? Porque é um porta ou. Aqui daria 1 e 0, mas e 1, 1, 0 vai dar 1. Que é um porta ou e assim por diante. Então, vocês podem ir desenvolvendo aqui. E aí vocês vão obter aqui a tabela da verdade, finalmente, né, as três variáveis de entrada e a saída, correspondendo àquela expressão. Outra maneira de fazer relação é, a partir do circuito lógico, obter a expressão algébrica. Então, nós temos o circuito e vamos obter a expressão, ou seja, eles estão também relacionados. Então, como é que se faz isso? Aqui nós temos um circuito, que temos uma porta E, e nós temos que saber o comportamento da porta E, no caso de duas entradas, duas variáveis. A saída dessa porta E é uma das entradas da porta OU, e a terceira variável passa por uma porta não, né, e é aplicado a porta OU. Então, nós podemos extrair e extraindo aos poucos esta expressão. Por exemplo, a saída da porta E é A e B, aqui. A saída dessa porta não é o complemento dessa variável, então isso aqui. Então nós já sabemos qual é a entrada da porta O. Numa das entradas é A e B, e na outra é o C complemento. Mas isso aqui é uma porta U, então nós vamos utilizar o símbolo da porta U, que é esse mais. Então, já está pronto aqui a saída. Essa é uma maneira de se fazer a expressão, que é indo da esquerda para a direita, mas também é possível fazer da direita para a esquerda. Algumas vezes, né, dependendo da situação, um ou outro método pode ser um pouco mais rápido, né, ou dependendo da habilidade de cada um, mas também é possível fazer dessa forma, né, porque se a gente vai da direita para a esquerda, a gente se depara primeiro com a porta U. Então a gente sabe que a porta U, no caso aqui tem duas entradas, ela vai relacionar essas duas entradas com essa operação OU, ou mais, que não é mais, é OU, é diferente. Embora se utilize o símbolo mais, ele se fala OU. Então, nós temos duas entradas. Então agora, se nós temos duas entradas e não sabemos quais são essas entradas, nós temos que continuar indo para a esquerda para identificar o que são essas entradas, né? E, naturalmente, que a gente sabe qual é a entrada, a saída de uma porta OU, de uma porta E, desculpa, né, que é a entrada do OU, e depois também sabemos qual é a saída de um não, uma porta não, que é justamente o complemento daquela variável. Então é só chegar aqui, substituir ali, e nós já temos novamente a mesma expressão algébrica a partir do circuito lógico. Ok? Se alguém tiver dificuldade, é só escrever que eu estou olhando o chat também. Tá? Aqui é uma expressão algébrica a partir do circuito lógico, ou seja, aqui nós fizemos a mesma coisa, é mais um exemplo, né? Nós temos aqui um exemplo um pouquinho mais complexo. Nós podemos ver que a mesma saída de uma porta pode alimentar várias outras portas, certo? Aqui no caso ela vai ter 4 variáveis. Então, seguindo desse método da esquerda para a direita, né, a gente pode ir colocando a saída de cada uma dessas portas. Então aqui a gente sabe que é uma porta não E, então a expressão é essa aqui, né, o complemento lá em cima. Aqui é uma porta OU, então está aqui a relação entre as variáveis com o OU. E agora, essa saída aqui vai ser aplicada tanto nessa porta não OU, quanto no OU exclusivo à frente. Então é só dar continuidade aqui. Né? Se a gente tem um não OU aqui, ó, ele vai
ele vai reunir essa entrada, A e B complemento, tá aqui, ó, A e B complemento, ou C e D, C e D. Mas como é não ou, a gente coloca mais uma barra aqui em cima. Ok? Então, essa aqui é a saída nesse ponto do circuito, que também será a entrada do ou exclusivo. Certo? Então, você pode ver que a gente seguiu da esquerda para a direita aqui, identificando as variáveis, né, como é que elas ficam combinadas na expressão, e seguindo em frente. Vocês observam que as variáveis aqui, elas podem ser 0 ou 1, né? Mas aqui, como variável, né, a gente representa de forma genérica. Bem, agora, como é que fica a porta ou exclusivo? Se nós temos esse C e D aqui, essa expressão, basta reunir essas duas entradas através da representação do exclusivo. Observe que aqui está uma entrada, aqui, e essa aqui é a outra entrada do exclusivo, que é C ou D. Essa expressão, ela possivelmente pode ser simplificada, né? Nós vamos ver nas aulas seguintes que é possível simplificar e muitas vezes reduzir significativamente o tamanho do circuito, tornando mais barato e menos complexo. Ok? Vamos adiante. Aqui um outro circuito. Observe que agora temos um ou exclusivo aqui na entrada, né? E nós temos 5 variáveis. Então, eu não cheguei a fazê-lo completamente, mas estou aqui mostrando algumas coisas, né? Por exemplo, aqui, isso aqui é um circuito coincidência, né? Ou não, ou exclusivo. Então, basta que a gente pegue aqui as variáveis de entrada, saiba como se comporta aquela porta, que a gente já sabe qual é a saída. Então, essa saída aqui vai ser a entrada da próxima porta. E a saída dessa porta é justamente a combinação dessa entrada, que resultou no primeiro circuito, e da segunda entrada, que é o complemento dessa variável C aqui. Então, aqui. Então, isso aqui é uma porta não E. Né? Então, aqui está o E, o complemento em cima é a não E. E assim por diante. Né? Pode ir fazendo, continuando aqui, porque essa aqui já é a entrada dessa porta não ou aqui. Mas naturalmente que a gente vai precisar saber esta aqui e as anteriores também. Então a gente pode começar daqui. É possível fazer também nesse sentido? É também. Agora é o circuito a partir da. Aqui tem um circuito a partir da expressão. Né?